galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Roma quer contratar lateral do Vascão com proposta milionária. O Vasco já começou a preparar o planejamento para 2025 e muitas dispensas serão feitas e contratações serão somente de jogadores de nível para serem titulares. Pedrinho quer evitar cometer os mesmos erros dos 2 últimos anos, com contratações que não renderam o esperado para o Vasco. O Vasco faz uma campanha considerada boa e alguns jogadores viraram alvo de clubes, daí um grande clube quer o lateral Lucas Piton. A proposta da Roma é em cerca de 50 milhões de reais, mas o Vasco acha pouco e se a proposta chegar a 70 milhões, o lateral será vendido para a Roma. Em 9º lugar, o Vasco tem as 7 últimas rodadas do Brasileirão para tentar carimbar uma vaga na Copa Libertadores de 2025. A distância hoje do time de Rafael Paiva, que tem 43 pontos, para o São Paulo, 6º colocado, é de 8 pontos. Como líder, Botafogo pode conquistar a Libertadores 2024, há uma chance de o G6 virar G7. Hoje, o 7º colocado é o Bahia, com 46 pontos, 3 somente à frente do Cruz Maltino. Por isso, a ordem do presidente Pedrinho é errar o menos possível nessa reta final. Nos bastidores, a direção vascaína já se preocupa para segurar os principais jogadores para 2025, em caso de uma vaga na Libertadores. Foi informado que a Roma da Itália prepara uma investida na janela de janeiro por Lucas Piton. O interesse dos italianos não é novo. Aos 24 anos, Piton já tem a cidadania italiana, o que joga a favor de uma transferência para a Europa a curto prazo. Só que o Vasco não pretende facilitar para os estrangeiros. Hoje a Roma, comandada pelo técnico croata Ivan Juric, não faz um bom campeonato italiano. Após 10 jogos, a Loba está em 10º lugar. De craque na equipe, está o atacante argentino Paulo Dybala, campeão do mundo em 2022 pela Albiceleste. Recentemente, o lateral esquerdo renovou seu contrato no Vasco até o fim de 2028. Lucas Piton soma 46 jogos pelo CRVG na atual temporada, com 6 gols marcados e 7 assistências aos companheiros. No fim de 2023, o portal Calcio Mercato informava que a Roma estaria disposta a oferecer cerca de 8 milhões de euros pelo jogador. Tal quantia é considerada insuficiente para vender Piton. Revelado pelo Corinthians, o lateral chegou ao clube carioca no início deste ano e logo ganhou a condição de titular. São 95 partidas disputadas pelo Vasco da Gama, com 7 gols e 14 assistências. Orelhano em grande fase, tem tudo para retornar ao Vasco. Emprestado ao FC Cincinnati e destaque da equipe, Luca Orelhano tem futuro incerto e pode retornar ao Vasco da Gama em 2025. Emprestado ao FC Cincinnati desde fevereiro deste ano, Luca Orelhano tem um futuro indefinido. O vínculo do atacante com o clube dos Estados Unidos termina em dezembro, e ele voltaria ao Vasco no início de 2025. Mas há uma opção de compra estabelecida no contrato. O acordo entre as partes previa a opção de compra em torno de 3 milhões de dólares, mais de 17 milhões de reais na cotação atual. O Vasco já havia recebido 500 mil dólares, 2,4 milhões de reais na época pelo empréstimo. O Cincinnati ainda não manifestou se irá ficar com Orelhano. A diretoria do Vasco conversará com o atacante sobre o futuro. Pela boa temporada que faz nos Estados Unidos, o clube gostaria de contar com ele para 2025, mas, além da preferência de compra do Cincinnati, o desejo do argentino também será levado em conta. O atacante custou ao Vasco 4 milhões de dólares, cerca de 20,7 milhões de reais, valor correspondente a 60% dos seus direitos econômicos. Havia a possibilidade de a SAF adquirir outros 25% no futuro, em caso de metas atingidas pelo jogador, por mais 2 milhões de dólares. O que não aconteceu. O jogador se destacou nos Estados Unidos com 11 gols e 5 assistências em 40 jogos pelo Cincinnati. Recentemente, Orelhano venceu o prêmio de gol do ano da MLS, Major League Soccer, por um golaço de antes do meio de campo em goleada sobre o Montreal por 4-1. Orelhano foi contratado pelo Vasco em janeiro de 2023 como uma das principais promessas do Vélez Sarsfield da Argentina. No Rio de Janeiro, o jogador não se firmou. Depois de um gol e uma assistência em 23 jogos, ele pediu para deixar o clube ao fim da temporada. Sequer viajou com a delegação para a pré-temporada no Uruguai este ano. Como ficou no Rio, Orelhano foi titular e destaque da equipe reserva que jogou as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca com 2 assistências e um gol.
Muito bonito por sinal, em chute de fora da área no empate em 3-3 com o Sampaio Corrêa. Mas nada mudou. Ele voltou a manifestar vontade de deixar o futebol brasileiro e foi emprestado ao Cincinnati.